Nossa aula vai falar sobre velocidade. Temos velocidade excessiva, velocidade marcha lenta e velocidade moderada. Prestemos atenção. O artigo 29, no seu número 1, diz-nos o seguinte: os condutores devem regular a velocidade dos veículos de modo que, atendendo às características destes veículos, às condições da via, ao estado físico e psicológico do próprio condutor, à intensidade do trânsito e a quaisquer outras circunstâncias especiais, não haja perigo para a segurança das pessoas e das coisas, nem perturbação ou entrave para o trânsito. Muita coisa está sendo tratada aqui. Regular a velocidade do seu veículo, atendendo às características do seu veículo. Que características serão estas? Que cuidados são esses que o condutor deve os conhecer antes, para poder cumprir com esta disposição? Sim, o condutor deve inspecionar sempre o seu veículo antes de iniciar a marcha. Por exemplo, precisa de saber se o sistema de travões trabalha perfeitamente, se o sistema de direção está operacional ou não, a suspensão, transmissão, não, está tudo operacional ou não. Porque uma pequena variação nestes órgãos pode criar uma série de problemas na via pública. Estas seriam as características do seu veículo. O número 1 diz que também tem que ter em conta o estado psicológico, físico e psicológico do próprio condutor. Isto significa que o condutor, para se fazer a rua, deve estar isento daqueles fatores internos ao homem, que são prejudiciais para a atividade são prejudiciais para esta atividade de condução. O condutor tem que estar fisicamente bem, sem influência de drogas, cansaço, outras preocupações, não é? Que é para poder exercer com segurança a sua atividade, para dedicar a sua concentração às exigências de condução. Porque enquanto o condutor conduz, vários fatores têm a tendência de o desviar. Então, para que ele não caia nesta tentação, os conhecimentos que ele adquiriu ao longo do processo de formação têm que estar sempre a um nível superior em relação a esses fatores que tentam contrariar. A partir do momento em que o condutor se distrai e põe os seus conhecimentos abaixo das exigências de circulação, vai se envolver num acidente. Outro cuidado que o tema exige é a intensidade do trânsito.
o trânsito é intenso ou não. Se o trânsito é intenso, significa que mais cuidado, mais atenção deve ter. Sobretudo na distância que temos que guardar em relação ao outro. Para quando haver uma necessidade de eu fazer uma travagem rápida, eu também conseguir parar sem causar acidente. A própria via apresenta também características prejudiciais. Para o condutor circular a uma determinada velocidade, precisa de ter em conta qual é o estado da via. Porque se a via está molhada, está enlameada, está esburacada, esses fatores todos condicionam a circulação a uma determinada velocidade. Quando o pavimento está escorregadio, o condutor não tem como circular a uma alta velocidade. Seria suicida, porque quando for a travar, o veículo vai resvalar. Resvalando, vai capotar. E quando há capotamento, ninguém pode imaginar as consequências. Portanto, regula a velocidade do veículo que você conduz, tendo em conta estas exigências, as condições do veículo, as condições da via, o seu estado psicológico e os fatores atmosféricos, a chuva, a nevoeiro, a fuma, a vento, esses fatores todos condicionam para a prática de uma boa condução. O número 2 diz-nos assim: salvo em caso de perigo iminente, o condutor não deve diminuir subitamente a velocidade do seu veículo, sem previamente se certificar de que daí não resulta perigo para os outros utentes da via, nomeadamente para os condutores dos veículos que sigam. Se, quando o condutor quer fazer uma paragem, pressiona o travão de serviço. Ao pressionar o travão de serviço, há uma luz avisadora à retaguarda, que adverte aos condutores que vêm da sua retaguarda que ele quer parar. Pretende diminuir a velocidade, que é para o outro também se precaver, que é para não vir embater. Então, só em caso de uma questão súbita é que poderá fazer isso. Seria até uma travagem de emergência. Porque de repente apareceu uma situação que te obrigou a parar. Então aí até importa que o próprio motor pare. Pisa o travão sempre. Caso contrário, para parar ele precisa dar tempo. Trabalhe lentamente para evitar que os condutores que seguem a sua retaguarda se previnam também. Artigo 30, velocidade excessiva. O número 1 deste artigo diz-nos o seguinte: considera-se excessiva a velocidade sempre que o condutor não possa fazer parar o seu veículo no espaço livre visível à sua frente ou excede os limites de velocidade fixados nos termos da lei. Isto significa que temos velocidades fixadas nos termos da lei e que não podem ser ultrapassados, e será excessiva também quando o condutor não conseguir parar o seu veículo antes de bater aquele que segue à sua frente. Não importa se estava a circular a 20, 30 ou até 15 km por hora. Se não conseguiu parar antes de bater, é porque esses 15, 20 ou 30 é excessivo para você. Nos termos da lei,
nós temos velocidades previstas nas regras, a tabela constante, mas sabemos que nem sempre é possível circularmos nessas velocidades previstas na tabela constante no código. Então, onde as circunstâncias o aconselham, o legislador ou a entidade com competência para sinalizar o local, a urbe ou fora, vai colocar uma sinalização que restringe essa velocidade prevista nos termos da lei. É legal isso, é justo. Então, quando o condutor não respeita o que está previsto na tabela, que são as velocidades previstas para dentro e fora, ou quando o condutor não respeita a imposição para diminuir a velocidade por força da sinalização, estará em excesso de velocidade. Será punido de acordo com a legislação. Artigo 31. Marcha lenta. Este artigo, no seu número 1, diz-nos o seguinte: sempre juízo dos limites máximos fixados, os veículos não devem transitar em marcha cuja lentidão cause embaraço injustificado aos restantes utentes das vias. Sim. A lei diz, por exemplo, que dentro da localidade o veículo automóvel pode circular no máximo até 60 km por hora. Muito bem. O condutor não vai andar a 10, 15 km por hora só para dizer que não quer exceder a velocidade. Não. Sobretudo naquelas horas em que isto pode embaraçar muito o trânsito. Então, não anda com excessiva, mas também não anda tão lento que pode causar embaraço aos outros. Vai provocar um congestionamento sem necessidade. Então, o condutor pode ser punido por exceder a velocidade, assim como pode ser punido por causar embaraço aos outros. Andar tão lento, não é? Para provocar um congestionamento, sem motivo justificado.